Olha, muito importante, né? Vamos esperar agora para a gente ver se o presidente sanciona ou não, ou modifica o texto, né? E vamos chamar então aí, eu começar de novo com o Marcos Moura, né? Para a gente falar um pouco sobre isso. Ele já falava, né, em sua fala ainda há pouco, a esse respeito, né? Marcos, então tá aí, né? A Câmara aprovou então esse texto que autoriza então aí a compra de vacinas aí pelos estados, pelos municípios e também pela iniciativa privada, né? É importante a iniciativa privada também entrar nesse pacote? Muito importante. Mas eu quero me referir exatamente à questão que teremos muitos e muitos protocolos para que os governadores fiquem livres, para que os prefeitos também fiquem mais à vontade na compra da vacina. Eu espero que o protocolo seja superado, que a burocracia não exista. Não exista mesmo burocracia nesse sentido, porque o povo está precisando de... Me preocupa também, Robson Hernandes, é a questão da iniciativa privada. Como é que ela vai ser administrada? Existe aquele jeitinho brasileiro, você sabe, Robson, ouvintes, em que há prioridade para furar a fila, né? O tal de fura-fila. Se chega na iniciativa privada, evidentemente que tem aqueles mais privilegiados, amparados, protegidos, na verdade, e que quem, na realidade, teria o merecimento primeiro de ser vacinado, em função desse jeitinho brasileiro que se tem por aí afora, acontecerá o tal da fura-fila, né? Que vai beneficiar o amigo dono da clínica, um parente de um funcionário, o parente do dono da clínica, os amigos também. Então é necessário que haja uma fiscalização maior a respeito disso, para que ela possa ser aplicada a quem verdadeiramente merece. Também outra ação que sinto é que a matéria diz que haverá agora a sanção do presidente da República, Bolsonaro, que não é muito amigo dos governadores e também da justiça, porque antes, muito antes, a justiça já dava plenos poderes aos governadores que pudessem efetuar essas compras, não é verdade? A compra da vacina. Espero que o presidente da República, Robson, não venha a votar, digo melhor, a vetar tão importante matéria da Câmara, que beneficia a população brasileira. É esse o meu ponto de vista, tá certo? Eu acho que o momento é de união, a gente sempre prega aqui no jornal a união dos poderes em prol da população. Robson. É assim que deve ser, né? Hernandes Queiroz, eu gostaria de ouvir também a sua opinião a respeito, né? Até porque há uns dias atrás o Marcos não estava conosco ainda, né? E a gente falava a respeito até do deputado Wellington Roberto, né? Deputado federal Wellington Roberto, que já queria colocar, né, dentro desse, no texto lá na Câmara dos Deputados, né, justamente que a iniciativa privada pudesse entrar nesse pacote também para poder adquirir a vacina, né, e quem poder comprar essa vacina, né? E a gente já conversou até um tempo atrás sobre isso, né? Eu quero saber o que é que você acha e quanto chegaria, quanto você acha que chegaria, quanto custaria, na verdade, pegando o gancho aí de Marcos Moura, né? Quanto custaria mais ou menos essa vacina, se ela realmente teria um preço acessível para a população, né? Robson, eu vejo com muita preocupação quando a iniciativa privada entra nessa história. Por quê, né? A proposta da iniciativa privada, das empresas, né, do setor de saúde que atua, né, nesse segmento, eles estão preocupados basicamente com faturamento, né? E aí a matéria trazia o seguinte, né, que enquanto aquele grupo prioritário não fosse atendido, né, a vacina não seria direcionada para a iniciativa privada. Mas a questão disso tudo também, Robson, é que
além desse grupo prioritário, a gente precisa entender que tem uma parcela da população que não tem a mínima condição de ter acesso a essa vacina se não for via SUS, né, via iniciativa pública. Então, isso aí torna muito mais preocupante. Marcos trazia alguns pontos aí na fala dele sobre essa questão do jeitinho brasileiro, de favorecimento de alguns grupos que pode acontecer nesse processo, né? Me preocupa bastante a maneira como é que esse processo vai ser fiscalizado caso essa vacina chegue no setor privado. Eu acho que isso precisa ser visto com muita atenção, porque a sociedade brasileira, se a gente colocar talvez 90% da sociedade brasileira, depende do SUS. Né? Com toda a precariedade do Sistema Único de Saúde, se nós não tivéssemos o SUS, a situação era muito desastrosa num país que nem o Brasil, né? Então, é preciso que se veja isso com muita atenção e que haja, de fato, uma fiscalização em relação a todo esse processo, para que não haja justamente um favorecimento exclusivamente daquelas pessoas que têm boas condições financeiras, né? Outra questão que Marcos também trouxe aí, que eu acho que faz parte dessa discussão, que a gente precisa realmente ter atenção, essa relação do governo federal com os estados, né, que é uma relação um tanto quanto conflituosa. Né? Há uma dificuldade muito grande de diálogo entre o presidente Bolsonaro e os governadores. Né? E claro que isso gera uma dificuldade em relação ao entendimento sobre esse processo. O que eu entendo, por exemplo, da iniciativa de vários prefeitos hoje, como o caso aqui do Pernambuco, tem um consórcio aí que está organizando vários prefeitos nesse sentido, ou alguns estados, eu vejo isso como uma omissão do Ministério da Saúde, porque o Ministério da Saúde deveria estar liderando todo esse processo. Na falta de liderança, por exemplo, de uma liderança nacional, nós percebemos que municípios, estados passam a tomar determinadas iniciativas que seria de responsabilidade do MEC. Não que não pudesse, mas eu penso que o diálogo entre governo federal, estados e municípios seria fundamental para que a gente pudesse avançar nesse processo. O processo de preocupação com o coronavírus no Brasil, ele já começou de forma tardia. Né? Foi um processo que, de forma muito tardia, que começa a acontecer no Brasil, e quando começa a acontecer é de uma maneira muito lenta, que é muito preocupante nesse sentido. Né? Então, claro que a ação dos municípios e estados pode acelerar, por exemplo, o processo de vacinação, né? Mas isso, por exemplo, não deveria tirar a responsabilidade do Ministério da Saúde, que, para mim, ele está muito omisso em todo o processo de combate à Covid-19.